Olá, eu sou Daniele Souza, advogada, especialista em direito empresarial, digital e também nas questões jurídicas relacionadas ao mundo da estética. E hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre o medo de empreender. Esses dias eu recebi na minha caixinha lá no Instagram essa mensagem aqui, e a moça falava, toda segunda-feira eu disponibilizo ali uma caixinha de perguntas e a moça me mandou uma mensagem assim: "Medo de empreender, kkk", mas na verdade talvez ela estivesse rindo de nervoso. E eu respondi ali para ela: "É normal, sentir medo é natural, tá com medo, vai com medo mesmo". E fiquei pensando que eu tinha lido em algum lugar certa vez que era uma reação natural do nosso cérebro, né. Quando a gente toma decisões em meio a incertezas, a gente aciona uma parte das nossas emoções, justamente uma parte do nosso cérebro que está relacionada às emoções e ao medo. E de onde eu tirei isso? Não foi da minha cabeça, eu tirei isso desse livro aqui. Esse livro é chato, eh, eu ganhei do meu sócio, já tentei terminar de ler várias vezes e não consigo, ele está falando um pouco sobre o poder do aleatório, e a gente acredita muito no poder do aleatório com relação a tudo que aconteceu na nossa sociedade e tudo mais. E só que ele é muito, traz questões matemáticas muito fortes e tudo mais, e eu não consigo me prender nessa leitura. Mas algumas coisas muito boas eu consegui extrair dali, especialmente essa questão da explicação científica do porquê a gente tem medo diante do que é incerto, diante de tudo que é novo. E aí quis trazer isso daqui, esse dado mais técnico para vocês. Embora seja natural, sentir esse medo inicial, o medo, ele pode ser amenizado, eu acho, quando você sabe que você está seguindo no caminho certo, né. Não certo, assim, de ter tomado a decisão certa com relação a empreender nessa área, tal, mas com a as decisões certas, pelo menos nos termos legais. E aí que eu trago para vocês o papel aqui, ou a principal função do EMN, do Estética Meu Negócio, que é justamente apresentar para vocês qual que é o melhor caminho, né. Quais são as bifurcações diante das quais vocês têm que parar e tomar algumas decisões. E aí, a partir dessas decisões, vão ser determinados os próximos passos que vocês precisam adotar. É basicamente essa a nossa função aqui, né? Demonstrar para vocês quais são as principais dúvidas aqui que vão surgir, para onde vocês devem direcionar a energia de vocês. Então, quando você resolve empreender no ramo da estética, a primeira grande dúvida que vai surgir ali para você: "Ah, eu vou trabalhar como PJ, eu vou trabalhar como PF", PJ e PF a gente já explicou no nosso canal qual que é a distinção, como que é a pessoa jurídica, como que é a pessoa física, o que que deve determinar essa sua decisão e quais são as implicações dessa sua escolha, né. Se você perdeu, volta aqui, a gente vai deixar o link para você do vídeo para que você se ache lá nessas questões. Então essa é a primeira grande decisão. Se for como pessoa física, tem que adotar determinados procedimentos, se for como pessoa jurídica, tem que adotar outros procedimentos e por ali seguir. A outra grande questão é onde eu vou atender, né, onde eu vou atender? Eu vou atender na minha casa, vou montar uma salinha na minha casa, eu vou atender num espaço X, Y, Z. Essa decisão também vai te colocar diante de diversos outros caminhos que você deve seguir. Primeiro que atuar na sua casa é certo que você não vai poder fazer. Dentro da sua casa, uma salinha dentro da sua casa, você teria que, separar esse espaço entre espaço comercial e espaço residencial, as entradas têm que ser distintas, e essa semana eu até publiquei lá, eu acho que eu publiquei um story lá no Instagram, falando justamente sobre uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que falava que um MEI não podia atuar na área residencial. O fato dele ser MEI, de ser isento de uma série de licenças e alvarás, não permite que ele desempenhe uma atividade comercial numa área residencial. O plano diretor do município, ele deve prevalecer. Isso já deixa muito claro para vocês que, assim, não é mais fácil desempenhar a sua atividade dentro da sua residência. Se essa é a única questão que te move para tomar essa decisão, às vezes você vai ter que sentar, esperar um pouco mais e colocar tudo na ponta do lápis, porque escolher uma sala que já está no lugar adequado vai ser muito menos custoso, em termos financeiros e mesmo no trabalho de adaptação, do que você resolver adequar aquela salinha ali na sua casa. O seu espaço pode ser pequeno, mas ele deve
ser um espaço profissional. Então, tomou essa decisão, ainda que você atue como pessoa física, o seu espaço precisa estar numa área comercial e não numa área residencial. Se a sua casa for o lugar onde você quer e se a zona em que ela está situada é uma zona mista, por exemplo, ainda assim você precisa fazer as adequações físicas necessárias. Essa é a sua segunda grande questão. Então, primeiro, com relação ao enquadramento fiscal, né? Segundo, com relação ao lugar do seu estabelecimento comercial. Terceiro, faça análise de viabilidade junto à prefeitura, porque em alguns municípios, são poucos, mas há restrições de todos os tipos. Eu acho que a gente também já fez um vídeo falando sobre isso. Segue aqui o link para vocês darem uma olhada. E aí, por fim, você, dependendo da atividade que você vai desempenhar, pode ser que você precise apresentar um projeto arquitetônico prévio para vigilância sanitária. E aí você tem que fazer a contratação do arquiteto para isso. E a contratação do arquiteto também impõe uma série de outras responsabilidades, porque tem gente que vai fazendo tudo no calor do momento, só quer deixar o espaço bonito, mas esse espaço, além de bonito, ele precisa ser adequado, não apenas às normas sanitárias, né, mas ele precisa ser funcional. Tem toda uma questão, tem uma série de arquitetos que são especializados em estabelecimentos de interesse à saúde, não apenas em hospitais e tudo mais, mas nesses estabelecimentos de interesse à saúde, e vale a pena você procurar um profissional habilitado. A contratação desse arquiteto também tem que ser uma coisa que vocês têm que pensar. Vocês têm que pensar sobre o fornecimento de RT, vocês têm que pensar sobre os moldes dessa contratação, né? Vou contratar ele para fazer apenas a adequação física, eu vou contratar ele para fazer o acompanhamento de obra, eu vou contratá-lo para me entregar de porta fechada. Tudo isso precisa ter um contrato, né, que vai definir todas essas questões, prazo, responsabilidade, e se ele por acaso não se atentou a determinada norma técnica, a responsabilidade sobre isso. Então também é uma outra questão que você precisa voltar os seus olhos com muita atenção. Já falamos do seu enquadramento fiscal, já falamos sobre o local em que você vai desempenhar essa atividade, que envolve uma série de escolhas, já falamos sobre a adequação física desse espaço. Tem que falar também que quando você escolhe o local, você já olhou, fez a análise de viabilidade junto à prefeitura, você precisa verificar junto à administração, se for um prédio ou uma galeria, com que frequência eles fazem limpeza de caixa d'água, tudo isso também já está no outro vídeo. E aí você vai começar então, você já conseguiu, já resolveu seus problemas, já resolveu suas questões todas de imposto, as questões tributárias, você já resolveu a questão do espaço, agora você vai começar a trabalhar. Você precisa entender como que tem que ser a sua relação com o seu cliente, quando que você precisa fornecer contrato, quais são os documentos que você precisa fornecer para ele, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, de acordo com o seu conselho de classe. E eu não estou falando só com relação aos procedimentos, mas eu estou falando também em publicar fotografias. Tudo isso é regrado, né? Todas essas normas estão aí de forma esparsa, pulverizadas em vários lugares, que a gente tem muita coisa, aliás, descrita no nosso canal do Instagram. Tudo isso você precisa se atentar também. Por fim, você precisa ter muito organizada toda a parte da responsabilidade técnica, né? Com os manuais de rotinas e procedimentos, com os POPs, com os termos, tudo certinho aí no seu espaço. Não esqueça de providenciar essas questões. E, por fim, tá com tudo certinho, tudo redondinho, os modelos prontos e tudo mais, tudo organizado, manda bala, abre as portas e começa a receber seus clientes. Não esqueça, e óbvio, só ofereça serviços que você está habilitado a prestar, né, que você sabe exatamente o que você está fazendo, só utilize produtos outros com registro perante a Anvisa. Feito isso, gente, eu acho que se você andar no caminho certo, né, dentro de todo esse regramento, não vai ser difícil prosseguir. É óbvio, né? Cada hora surge uma coisinha, surge uma nova resolução, surge uma nova norma técnica, mas se você começou direitinho, você consegue se adaptar. O medo é natural, ele só não pode te paralisar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, acione o sininho e se inscreva no canal. Até o próximo!